Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para poder conversar um pouco com você sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama e principalmente para trazer notícias importantes para você sobre o nosso time, beleza? Sobre o Gigante da Colina Vasco da Gama. Vamos lá. Como eu disse aqui, né? Meu nome é Léo Azevedo, sou o criador do canal Papo de Vascaíno e queria pedir a você, antes das notícias, para você se inscrever no nosso canal, ativar os sininhos das notificações, deixar seu like, porque é muito importante para a gente, e compartilhar aí com o pessoal aí que é vascaíno em toda a região, próximo a você, independente de qual lugar você é do Brasil ou fora do Brasil, compartilhe nosso conteúdo, comente, deixe seu like, porque ele é muito importante, nossos comentários, seus comentários são muito importantes para a gente também. Siga a gente também lá no Instagram, no @papo.d.vascaíno, e também fique ligado aí nas nossas lives, terças e quintas, tem lives aí diretamente falando sobre assuntos importantes sobre o Vasco da Gama e vídeos todos os dias, shots, stories, reels, só ficar ligado aí que sem informação do Vasco você não fica, beleza? Vamos então para o assunto que a gente queria falar, né, mais cedo no vídeo anterior. Pela manhã eu acabei citando a vocês que a gente tentaria entender o porquê da lentidão do Vasco na janela de transferência, sendo que a janela abriu no dia 10 de julho, hoje são dia 30 de julho, então sim, já tem 20 dias de janela aberta, e o Vasco trouxe aí o Coutinho, Souza, Alex Teixeira e Emerson Rodrigues, beleza? A gente vai tentar entender toda essa situação com algumas coisas que o próprio Pedrinho falou, para que você, torcedor, não se iluda, que não vendam para você algo que não vai acontecer, beleza? Vamos lá. Vamos ser muito sucinto naquilo que a gente vai falar, vamos ser muito calmo naquilo que a gente vai falar e muito honesto com aquilo que a gente também vai dizer aqui, para que você, assim como eu, torcedor também, não sejamos, né, enganados de nenhuma forma, beleza? Vamos lá. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, quando o Vasco está com a 777 no início do ano, o Ramon Dias começou a pedir alguns jogadores, fez uma lista de jogadores aí, para que fosse entregue na mão do atual diretor executivo Alexandre Matos, e essa lista era repassada junto do Alexandre Matos ao seu Lúcio Barbosa, e Lúcio Barbosa levava isso à 777, a cúpula maior da 777. Sendo que levavam dias para poder avaliar esses jogadores, essas contratações, e a gente teve aí um período muito crítico, porque a gente perdeu vários jogadores. Certo? Certo. Vamos lá, essa parte foi. Nós perdemos muitos jogadores por causa da lentidão da 777. Lentidão essa proposital? Acredito que sim, tá? Acredito que sim, que tenha sido proposital essa questão da lentidão da 777, para que o Vasco não conseguisse contratar os jogadores ou para mascarar a falta de dinheiro que eles tinham para contratar certos tipos de jogadores. Ponto. Visão minha, tá? Como torcedor, como vascaíno e aqui como analista nessa parte aí, tentando entender muito o que está acontecendo. Depois disso, a gente passou os dias, foram vários e vários aí temas relacionados a 777, inclusive no nosso canal tem muito vídeo falando sobre a 777, sobre a derrocada deles, sobre a falta de compromisso deles com vários times do mundo. Até então não tinha tido essa falta de compromisso aparentemente com o Vasco, mas posteriormente poderia vir a acontecer. E após o clássico ali, né? Após o clássico, se eu não me engano, no Carioca, não. Teve algum jogo do Vasco ali, que eu não me recordo qual. Após isso, a gente teve a notícia, se eu não me engano, no dia 15 de abril. Isso aí, acho que 15 de abril, 15 de março, né? Algo desse tipo assim. O Pedrinho assume aí o Vasco da Gama através de uma liminar. A gente já sabia que o Vasco estava dias sem o Alexandre Matos, né, já indo para meses. A gente ficou sem diretor executivo por um longo período. A gente ficou com o seu Lúcio Barbosa ocupando esse cargo. E aí, após a demissão do Ramon Dias, naquele 4-1, culminou com essa falta de organização e de gestão dentro do clube. Para você entender, eu estou contextualizando para que você, torcedor, entenda o passo a passo do que aconteceu até aqui, né? Após o Pedrinho assumir, o Vasco, teoricamente, não só estava com o seu Lúcio Barbosa, ele deixa todo mundo muito tranquilo. Tinha acabado de chegar um técnico novo quando o Pedrinho assume, que era aí
né, o Álvaro Pacheco, até então um técnico trazido pelo senhor Lúcio Barbosa para dar resposta à torcida. Nesse meio tempo, tinha ficado o Rafael Paiva como interino, o Vasco classificou na Copa do Brasil, e então o Pedrinho começou os trabalhos dele, explicando por quê, fazendo os levantamentos. E quando o Pedrinho teve acesso aos cofres e ao balanço do Vasco que tinha em conta, o Pedrinho veio a público dizer que o Vasco não tinha dinheiro algum em caixa. Léo, como assim? Uma empresa milionária como a 777 não tinha dinheiro? Sim. A 777, dinheiro da venda do Marlon Gomes, dinheiro da venda do Gabriel Peck, dinheiro de transmissão, que eles anteciparam a transmissão de televisão, a 777 fez isso. Empréstimos feitos pela própria 777 com o aporte que tinha colocado no ano passado. E tudo isso, eles sucumbiram esse dinheiro, porque o dinheiro foi para o grupo norte-americano, que era envolvido com outros times de futebol. Então, a gente já sabia que isso acontecia, porque era um grupo inteiro, mas o dinheiro não estava no Vasco. Diante disso, o Pedrinho levanta esse contexto, e o Vasco, na semana seguinte, quando o Pedrinho faz isso, recebe o patrocínio da Betfair. A primeira parte do patrocínio fechado com a Betfair. Um patrocínio aí milionário, no qual o Pedrinho entrou e teve muita coisa para resolver, para manter. Após isso, esse anúncio do Pedrinho, todo mundo se escandalizou, algumas páginas falaram que era absurdo, que o Vasco ia quebrar, porque ia voltar para o associativo, não. O Pedrinho disse que tinha um balanço financeiro dele, que ele conseguiria manter isso até o final desse ano, e que esse balanço estava dentro dos padrões para tentar reforçar o time na janela do meio do ano, que até então não tinha chegado. O Vasco vinha de derrotas, o Vasco vinha de não encaixar o time e de um elenco muito mal montado, até mesmo pior do que o próprio Paulo Bratz tinha feito ano passado. O elenco do Paulo Bratz, para mim, é infinitamente melhor do que esse que foi montado dessa vez. Nós perdemos aí jogadores como André Silva para o São Paulo, nós perdemos, pediram um centroavante, trouxeram o Clayton, porque teve outros que foram para fora, não conseguiram fechar com o Vasco, vieram para outros clubes brasileiros. A gente teve a chance de ter o Garro no time do Vasco, e não teve. A gente teve outros tipos de chance que a gente foi perdendo para outros times devido à falha da 777. E com isso o Pedrinho teve que tocar dali em diante. Logo após isso, ele anuncia também que ele, em entrevista coletiva, que ele estava conversando já com o Coutinho, para a volta do Coutinho, porque o Coutinho queria voltar. E o Vasco começa a respirar novos ares. Pedrinho tendo que ajustar com as saídas da Kátia Santos e do seu Lúcio Barbosa, porque eles pediram para sair. A Justiça apertando a 777 com as provas e vendo situações que aconteciam dentro do contrato, dentro dos contratos. O próprio Pedrinho falando sobre os contratos e os gatilhos desses contratos, aonde ofereciam-se bônus para times que venderam jogadores caso o time permanecesse na Série A, caso o Vasco permanecesse na Série A. E tudo isso foi sendo descoberto posteriormente e explanado posteriormente. A gente sabia que algo estava errado? Sim, porque a 777 não se fala à toa de uma entidade como se estava falando no mundo inteiro. Dívidas na Inglaterra, dívidas lá na Bélgica, penhoras. Então, tudo isso a gente já sabia que poderia respingar no Vasco e o Pedrinho entra com essa liminar. Depois da liminar, o Vasco começa uma briga judicial, onde a 777 tenta tomar isso de volta, não consegue, depois vai para uma arbitragem, e sendo que foi tocando tudo isso. O Josh Wander, que veio comprar o clube junto com o Steve Pacos, saíram também, foram afastados da empresa, ou seja, não existia mais a cúpula que tinha e que garantia, nesse contexto, a permanência dos cargos que tinham aqui no Brasil. Diante disso, o diretor de futebol também, que tinha chegado do Cruzeiro, né? Me fugiu agora o nome dele, mas o rapaz que tinha chegado do Cruzeiro, pede para sair com a demissão do Álvaro Pacheco, porque entendia que o Álvaro Pacheco tinha que ficar mais tempo. Após um 6-1, realmente Pedrinho fez correto e não tinha que ter acontecido isso. Uma nova era se inicia no Vasco, com a gestão do Pedrinho, aonde a gente vê que realmente o Pedrinho estava fazendo por onde. Consegue contratar o Coutinho, consegue trazer o Souza e o Alex Teixeira por intermédio do Coutinho de volta, e consegue o Emerson Rodrigues por empréstimo, junto ao Inter Miami, junto ao Milionários, aquela situação toda ali. O Vasco, então, tem 4 jogadores quando a janela é aberta e anuncia esses 4. E o problema depois disso o Vasco precisava de mais 2 posições, zaga e ponta, é o que o Pedrinho queria. Contudo, aparece no mercado aí Lianco como zagueiro,
mas o Vasco não tinha dinheiro para pagar o salário dele. Era um jogador caro. Aparece o André Ramalho, que veio da Europa também, um salário caro, e acabou indo para o Atlético Mineiro e o outro para o Corinthians. Léo, você está dizendo que o Vasco não tem dinheiro? Para esse tipo de negociação, não. A gente não vai ver nessa janela de transferência, e eu quero ser muito transparente com vocês, torcedores vascaínos, que os próximos jogadores que chegarão, a diretoria vai ter que se reinventar. Até o final da janela, espero que o Vasco traga 2 a 3 jogadores, sinceramente, para ocupar as posições que são necessárias, principalmente a zaga. Porém, a gente vai ver esse tipo de jogador, por empréstimo, jogador que está chegando ou querendo retornar ao Brasil e aceita algum tipo de proposta do Vasco, mas a maioria deles por empréstimo. Tanto o Coutinho foi por empréstimo, quanto o Souza, se eu não me engano, foi um contrato curto, o Alex Teixeira a mesma coisa, e o Emerson Rodrigues por empréstimo também. Então, ou seja, Léo, mas o Vasco, então, como que conseguiu contratar o Coutinho? Com o empréstimo, com prioridade de compra no final do contrato, caso o Coutinho queira. Caso o Vasco queira exercer essa cláusula no final do contrato do Coutinho no ano que vem. E disso aí, a gente já perdeu vários jogadores e já especulou-se muitos jogadores. Já se especularam em o Brian Rodrigues, que está livre no mercado. Já se especulou aí também alguns jogadores que já vieram para outros clubes brasileiros que o Vasco não conseguiu fechar. Até tentou, mas não conseguiu. Já tentou aí também a questão do Pepe, só que o Pepe não quis vir para o Brasil, acho que seria uma ótima oportunidade nesse sentido. E agora o Vasco surge a possibilidade, muito remota, de talvez trazer o Michael, porque o Michael é um jogador que jogou no Flamengo, jogava no Goiás, depois do Flamengo para o Al Hilal, e o Al Hilal contrata o Michael. E isso, mesmo estando livre no mercado, mesmo o Vasco pegando o jogador sem transferência com outro clube, o salário do Michael é um salário alto. É um salário que o Vasco não teria condições de pagar. Léo, pode mudar alguma coisa nesse contexto? Então a gente não vai ter jogadores para vir nessa janela? Possivelmente nós teremos jogadores no nível que eu estou te falando, por empréstimo, mas a diretoria se reinventando jogadores bons, que podem agregar ao Vasco. Ou jogadores que estão livres no mercado, a janela perto de fechar e queiram fechar com algum clube porque não conseguiu nenhuma proposta da Europa. Os zagueiros que eu queria vir para o Vasco seria o Lianco ou o André Ramalho, não vieram. O Vasco está atrás de um zagueiro, continua atrás de um zagueiro. Outra proposta que o Vasco poderia fazer nisso aí era o IR Mina, só que esbarrou também no salário muito alto. Então o Pedrinho já disse que ele não vai colocar a mão onde ele não alcança. A lentidão do Vasco se dá por isso, pela dificuldade em contratar, porque quando você não tem dinheiro, você não contrata. Quando você está com uma situação financeira indefinida, porque os aportes não vieram, teriam que vir, mas não vieram, porque a empresa saiu. Hoje é a CAP que é responsável por isso. E aí, a situação do Vasco tende a melhorar, porque nos próximos 3 meses, com a suspensão da liminar e com a suspensão da arbitragem junto à FGV, o Vasco pode sim negociar com a CAP ali um novo investidor. Já trouxe aqui no vídeo que um dos possíveis investidores é o dono do Chelsea, tem muita vontade de comprar um time brasileiro, então essa poderia ser a chance, mas a gente tem que ter muita calma nesses 3 meses para ver para quem vai vender e a forma que vai vender. Porque somente após isso a gente vai ter uma segurança jurídica para poder contratar jogadores. Talvez essa suspensão de liminar dê aos jogadores a chance de querer vir para o Vasco. Porque eles vão pensar assim, os caras já estão andando no caminho certo, talvez eu vá para o clube e queira ir para o Vasco. E um outro fator muito importante é ter o Coutinho, porque o Coutinho, sem dúvida nenhuma, como o Pedrinho mesmo disse, abriu mão de estar aqui de muita coisa para estar no Vasco, e sem dúvida nenhuma, se muita coisa é parte financeira também. Não somente família, não somente disso, ele perdeu muita grana para estar no Vasco. Léo, mas ele pode ter o instituto dele, ele pode ter outras luvas, sim, cara, mas perder salário não é para qualquer um. Será que você, como torcedor, eu, como torcedor, como trabalhador, né, no sentido geral também, nós estaríamos dispostos a perder alguma coisa para sair de uma empresa e para ir para outra? Talvez não. Então a gente tem que ter empatia e se colocar no lugar, porque o Coutinho voltou porque ele quis. E além disso, o Vasco tem a folha salarial para arcar aí até o final do ano, que é onde o Pedrinho disse que tinha esse limite financeiro. Léo, você acredita que tem investidores por trás e que isso pode mudar? Sim. O IR Mina é um exemplo que poderia ser fechar com o Vasco tendo um investidor. A situação será que o Vasco vai conseguir investidores suficientes para trazer jogadores de nome nesse sentido e tirar jogadores de outro clube? Para mim, não.
Para mim, os caras irão investir nesses jogadores na janela de transferência, mas principalmente jogadores livres no mercado que tiveram seus contratos rescindidos. Léo, você acredita que o Michael pode vir? Sinceramente, nesse momento, não. Porque ele tem uma cláusula com o Flamengo, aonde ele poderia ser repatriado pelo próprio clube, então o Flamengo pode exercer essa cláusula. O Corinthians está de olho, que está com muitos investimentos também, então, assim, está montando um time forte. E o Cruzeiro, que está lá com, com o seu novo dono, que está investindo também com muita força e trazendo investidores para o clube, porque está brigando na parte de cima da tabela e está tendo resultado. Ponto. O Vasco pode melhorar e pode mudar isso? Pode, se tiver investidores. E um dos princípios para se ter investimento, mesmo que não seja definitivo com o comprador, é você mostrar que, olha, a marca está aqui. A gente consegue vencer. A gente consegue títulos. O Vasco da Gama é muito grande. E é você ter um poder de convencimento. É possível contratar jogadores de nome? É possível. Mas eu estou trazendo a realidade para você do Vasco. Hoje, o Vasco não tem investimento da própria SAF, porque não tem SAF. A ACAP não consegue fazer esse aporte. A ACAP quer vender para outro investidor que talvez, possivelmente, e vá fazer, porque essa vai ser uma das cláusulas, a questão aí do investimento. Eles vão pagar esse investimento, vão pagar os aportes e vai botar o clube em dia. Então, o Pedrinho não está no mercado? Não estou dizendo isso. O Pedrinho está no mercado, junto com o Marcelo Santiana, junto com o Felipe, para poder tentar trazer jogadores. Então, talvez nos próximos dias a gente consiga ver alguma coisa aí. Portanto, teve jogadores que outrora oferecidos ao Vasco seriam aceitos e agora não foi, porque o Vasco está trabalhando de uma maneira muito séria. Então, para você, torcedor vascaíno, que queira entender isso, a situação é essa. Eu não posso mentir para vocês. Especulações que podem vir, pode vir. A gente passa lá no canal, que é janela de transferência. Só que a situação do Michael, que saiu aí, é muito difícil. A situação aí do IR Mina também é muito difícil. Então, assim, jogadores com esse nível de salário fica cada vez mais complicado, a não ser que o jogador queira reduzir alguma coisa para vir para o clube, o que eu acho muito difícil, tendo outros times que possam pagar o que ele ganhava lá ou até mais, de repente, no próprio Brasil, beleza? Então, é isso que eu queria trazer para você. A situação financeira se dá por isso. Não quer dizer que os salários sejam atrasados porque está tudo em dia. Talvez a situação do Vasco é manter os salários em dias, tanto de jogador quanto funcionário, os direitos de imagem, tudo que envolve isso no Vasco, tá? E tentar resolver esse imbróglio todo que a 77 fez, essas armações que estão chegando, algumas situações judiciais para o Vasco resolver. E aí sim, daqui a 3 meses, sentar com investidores, que o Vasco já deve estar conversando, para poder vender e ser bom tanto para o Vasco quanto para a CAP, que ficou com essa bomba da 777 para resolver, porque a 777 largou tudo e os caras, como segurador e como financiadores, querem a sua parte e vão lutar por isso aí, sem dúvida nenhuma. Então, tá uma boa relação do Pedrinho com a CAP? Sim. O Vasco vai conseguir resolver isso? Sem dúvida nenhuma. O receio do torcedor é essa janela de transferência, de não trazer mais ninguém e o time talvez brigar para não cair. Apesar de eu achar que o Vasco não tem time para isso, apesar de eu achar que o time do Vasco tem um time para poder brigar ali em 11º, até o 8º, 9º lugar ali, eu acredito que o Vasco esteja. Mas pode ser que aconteça algo que o Vasco venha a perder muitos pontos, como perdeu as últimas 2 rodadas. Então a gente deve ter peças de reposição e tem que ter peças de reposição de qualidade. Coisa que no elenco a gente tem muita gente sem qualidade que foi aceita de qualquer maneira pela 777. Então, é isso que eu queria que você entendesse. Assista o vídeo por completo aí, não passe rapidamente e tente entender o contexto da história, beleza? Então, saudações vascaínas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Mais tarde tem live aí, Papo na Live, tá lá no canal Papo de Vascaíno, não esquece não. Compartilha pra gente, comente, curta e até a próxima. Saudações vascaínas.